Bom dia, inteligentíssimos e inteligentíssimas! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mauro Teixeira aqui, falando com vocês sobre espiritualidade. Se vocês têm curtido o canal, se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever, ativem o sininho para atualizações, deixem um like no vídeo, comentem sugestões, temas que vocês precisam se aprofundar, tá bom? E hoje o tema é sobre a playlist de Alquimia das Emoções com o sentimento de ódio. Galera, vou explicar para vocês um pouquinho o que o ódio faz na gente. O ódio, ele serve para cristalizar emoções. Existem outras formas de cristalizar? Sim, mas o ódio, ele cristaliza muito rápido, ele é muito veloz, ele vem do rancor. Sempre quando a gente sente ódio, quer dizer que alguma injustiça, algum peso na balança foi desequilibrado. E ele tem o seu propósito, tá? O ódio, ele serve para guardar a informação de que houve um desequilíbrio na balança, que você sofreu uma injustiça. Essa injustiça, ela é relativa às suas crenças, claro, porque esse ódio é criado dentro de você a partir das suas crenças. Mas não quer dizer que essa balança não precisa ser consertada, reequilibrada, tá bom? Então, vamos lá. O ódio é uma energia yin, é uma energia de contração, de cristalização, de concentração de energia. Depois que aquele rancor vira ódio e se mistura com alguma outra emoção, ele cristaliza e fica obsessivo. Tá bom, galera? Então, quando você sente um ódio junto com alguma outra emoção, como o amor, por exemplo, minha relação com ela é entre amor e ódio. Quer dizer que você está cristalizando aquele amor de forma obsessiva. Então, aquilo vai fazer mal para você? Provavelmente sim, mas tem um recado muito importante. Você está anotando no seu diário de karma que aquela pessoa tem uma dívida com você. Quando você sente ódio com alguém, é como se você falasse para a vida assim: aquela pessoa tem uma dívida comigo, porque eu dei e ela não respondeu. Eu dei e ela não me devolveu. Eu fui roubada. Me tiraram algo de mim que eu era contra. Entende? Eu não fui levado em consideração, passaram por cima da minha autoridade. A balança foi desequilibrada. E isso em algum momento, seja nessa vida ou em vidas futuras, vai precisar ser reequilibrado. Por isso nós precisamos escolher muito, mas muito, com muita cautela, os momentos em que vamos sentir ódio e por quem nós vamos sentir. Se aquela pessoa, aquela situação, aquela perda vale realmente a pena de nós criarmos karma para a gente, para dizer assim para o destino: olha, essa pessoa desequilibrou a balança, ela vai ter que me pagar um dia, não importa quando, mas ela vai me pagar. Está ligeiramente ligado ao sentimento de vingança. A cor do ódio é um azul escuro profundo, quase pálido, ou um preto muito profundo, tá? Se misturado com algumas outras emoções, ele pode ter algumas outras colorações, porque o ódio ele não nasce sozinho, tá? Ele sempre depende de alguma outra emoção ou sentimento, tá bom, galera? Então, o ódio ele não nasce por si só, ele é atrelado a outras emoções, outros sentimentos, tá? Mas é aquela profundidade, aquela obscuridade. Ele é necessário de vez em quando? Quando somos injustiçados e é preciso haver justiça na nossa vida para que possamos continuar a seguir em frente. Sentir ódio por tudo é bom? Não. Se eu criar o ódio por algo ilusório que na verdade não aconteceu, você vai viver com aquele ódio sem saber como corrigir a balança, porque na verdade aquela situação não foi como você pensava.
Como que você vai corrigir algo que nem aconteceu, que só aconteceu dentro de você pela sua perspectiva? Aí vai ser difícil. Você vai falar com a pessoa, ela vai entender algo diferente, vai falar que não foi bem assim, seu ódio vai crescer, porque você não sabe controlar e conviver com seu ódio, e você não vai conseguir resolver e vai ficar cada vez mais forte e obsessivo naquilo. A pessoa vai ficar cada vez mais em dívida com você, até o ponto que você vai ter que resolver isso em outras reencarnações. Quer dizer que você vai vir pai ou filho da pessoa? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A questão de ser pai ou filho são escolhas que fazemos no outro plano. Tem pessoas que não escolhem? Tem pessoas que não escolhem, que são obrigadas a reencarnar. Tem. Mas não é pela quantidade de ódio, de problema. Poxa, eu nasci em família problemática porque eu devo ter feito algo contra eles ou eles contra mim. Não tem nada a ver, tá? Muitas vezes pode ser só aquela pessoa que você passa na rua e já bate o olhar e você odeia aquela pessoa e nem sabe por quê, tá? Que aí você precisa só meditar um pouquinho, fazer um Ho'oponopono, perdão, sinto muito, eu te amo, obrigado. Já vai dissolver esses cristais. Ou então aquela pessoa que você conhece no carnaval, você ama a pessoa, mas tem uma raiva dela, não sabe de onde vem aquele ódio que tem naquela pessoa que você conheceu no carnaval e nunca mais te ligou, tem um ódio profundo sobre aquilo, não sabe de onde vem. Já fizeram aquilo com você, mas você não se sentiu dessa maneira, obsessiva quanto a isso, tá bom? São coisas assim que vêm de outras vidas. Tá? O ódio, quando a gente cristaliza uma emoção, um sentimento, ele se perpetua no nosso campo astral. E ele é passado de uma vida para outra, de uma geração para outra. É capaz, sim, é possível amaldiçoar gerações com ódio. Quando você dá à luz a um filho ou uma filha, você pode sim gerar maldições para aquele filho ou aquela filha pela quantidade de emoções cristalizadas no ódio, tá? Isso é muito perigoso se você não souber reequilibrar a balança. E aí você pode fazer magia para a justiça, você pode entrar em contato com a pessoa, tentar dialogar. Às vezes dá certo, às vezes você só tem que ter paciência, mentalizar, tá? Às vezes também não tem o que fazer, precisa ser criada uma outra situação, às vezes é muito sério. Às vezes foi uma coisa muito séria que aconteceu com você e vai ter que ser preciso criar uma outra situação para você perdoar aquela pessoa. Vou dar um exemplo. Ah, a pessoa bateu em mim quando eu era criança, era um familiar meu e a pessoa bateu muito em mim. Ok, me traumatizou muito. Por nada, ele me batia por nada. Beleza. Aí foi esquecido, você viveu sua vida, foi cristalizado, está lá na sua infância, nas suas memórias escondidas. Você teve alguns contratempos, algumas limitações por causa daquele ódio escondido que você já nem lembra. Mas numa vida seguinte, você passa pela rua e vê um mendigo pedindo esmola, você se lembra dele e vê que antes ele era um agressor, agora ele está pedindo esmola na rua sem ter o que comer. Houve uma reparação ali, tá? E aí você dá uma esmola para aquele pedinte e você o perdoa para vendo aquele sofrimento que ele está passando. São situações que acontecem na linha do tempo de uma pessoa, no destino de uma pessoa, para reequilibrar a balança, tá? E às vezes é necessário se esperar até outra vida, porque o destino ele não é apressado, tá? A gente tem pressa, porque a gente é humano, a gente tem ansiedade. Vou fazer um vídeo aqui sobre a ansiedade, pode até ser o próximo vídeo, tá? E assim, pode ser que a gente tenha que esperar bastante, tá? E esperar é bom. Aprender a lidar com a paciência, sem transbordar, sem perder o autocontrole, tendo o autoconhecimento,
para ter o ódio guardadinho lá na caixa de Pandora. Podemos falar sobre o arquétipo da caixa de Pandora também. Ter guardadinho lá sua caixinha com aquela pessoa e só abrir quando realmente puder abrir. Tá bom? É o mito de Pandora. Só pode abrir quando puder abrir. Ela abriu antes da hora, quando não podia. Aí diz o mito que foi liberado todo o mal do mundo. Ou seja, consequências negativas. Tá? Galera, não tem muito o que se estender sobre o ódio, tá? Ele tem a sua necessidade. Quando a gente passa por uma injustiça, a gente precisa contrabalancear isso, senão a justiça não vem. E isso se repete na nossa vida e vira karma, tá? A gente tem que saber se defender, tem que saber criar barreiras contra as coisas que são nocivas pra gente. E às vezes criar um pouquinho de ódio quer dizer que a gente está se protegendo, para nunca mais esquecer que aquela pessoa fez mal a gente. Tá? Se permita. Não negue o seu ódio. Se permita sentir ódio. Não por todo mundo, não por quem você ama, não por quem te ajuda. Seja realista. Tem muita gente que te ajuda. Não perca a esperança. Mas tem gente que não vale a pena. Tem gente que não vale a pena nem odiar. Beleza? É isso, galera. Curtam o vídeo, comentem sugestões, sigam, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E o próximo vídeo é sobre ansiedade. Vou gravar em sequência. Vou postar os dois hoje, tá bom? Fiquem bem. Até o próximo vídeo.